Sim, inclusive militantes. Verdade, te perguntar aqui, que não tinha notado. Conta pra gente um pouquinho daquela história. Tinha uma fake news falando que eu pagava o aluguel da sua casa. Sim, exatamente. Poderia comentar um pouco mais sobre isso, por favor? Mencionar isso aqui agora. Eu tenho aqui o comprovante do pagamento do aluguel da minha casa feito com o meu dinheiro, dinheiro que eu faço vendendo os meus cursos no cursos.tercalivre.com.br e a nossa revista tercalivre.com.br. Tudo que eu faço com a minha empresa, eu pago com a minha conta. E parlamentares, jornalistas, músicos, artistas falaram que eu tinha, né, a minha casa sendo paga por você. É a coisa mais bizarra. Isso foi motivo até de piada na minha casa, seu presidente. A minha esposa chegou em casa me cobrando. Que negócio é esse? Tá pagando o aluguel dos outros e aqui em casa aqui tava faltando. E falou sobre o PCC. O PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Se nós fizermos uma análise macro, seu presidente, a gente vai ver aqui, por exemplo, a esquerda ela domina as universidades. Nós vimos aí a quantidade de pessoas que foram agredidas só por estar com a camisa do Bolsonaro ano passado, um deles na Universidade Federal do Ceará. Teve o caso da ANB, do garoto que só estava com a bandeira da monarquia, literalmente caiu na porrada na universidade, né? O pessoal do Paz e Amor. Os jornais, a maioria deles esmagadora, né? Digo aqui, dos grandes jornais, são críticos, para ser eufemista, com o governo Bolsonaro, também tem o viés de esquerda. O cinema nem se fala. O cinema, o PT, via Lei Rouanet, comprou todos os artistas. Hoje em dia, quem puder assistir aí no YouTube os perrengues que o Josias Teófilo passa apenas por tentar encampar um vídeo sobre o Olavo de Carvalho ou qualquer de suas obras em uma universidade ou indicações para festivais e não consegue. Os sindicatos nem se fala, o domínio da esquerda é completo. Não existe sequer uma notícia que eu tenha conhecimento, pelo menos, de um sindicato que tenha um viés de direita, um viés conservador. Os movimentos sociais, né? Cito aqui, por exemplo, o movimento feminista. A gente lembra que os protestos, inclusive com uma mulher defecando numa foto do Jair Bolsonaro em praça pública, uma professora, lamentavelmente, do meu estado de São Paulo, fazendo esse tipo de ação, enquanto que quando Lula fala as mulheres de grelo duro, nenhuma feminista fala nada. O movimento negro também, inclusive. Esse ano, junto com o príncipe Luiz Felipe Zorlense Bragança, deputado federal, fizemos uma sessão solene para celebrar o fim da escravidão, uma homenagem à princesa Isabel, e fomos interrompidos no meio por um movimento negro que chegou junto com parlamentares de esquerda. Só que só tem um flanco que a esquerda não domina. Que flanco é esse? É a internet. É por isso, Alan, que a gente tem aqui 62 mil assassinatos por ano. Ano passado, diversos órgãos noticiando um recorde de estupros contra mulheres. Nós temos oficialmente, ou tínhamos, 13 milhões de desempregados. Mas o que está dominando os debates? Fake news. O problema são os memes. É inacreditável que o povo se preste a pagar os nossos salários para discutir esse tipo de tema. Então, senhor presidente, nesse sentido, eu venho aqui dizer, né, até parafraseando os brasileirinhos, que o Frota disse que não gosta, né? Eu adoro, inclusive indico brasileirinhos. Eles fazem que diante desse tipo de embate a gente deve, na verdade, fazer meme. E eu sou favorável que se mantenha o anonimato. Sabe por quê, senhor presidente? Se nós não tivermos o anonimato, outras pessoas serão intimidadas com essa atitude de trazer o Alan aqui. O Alan não veio aqui para prestar esclarecimentos e para melhorar, desfazer fake news, não. O Alan veio aqui com uma maneira de intimidar todos aqueles que apoiam Bolsonaro. Eu não tenho a mínima sombra de dúvida com relação a isso. É como os próprios brasileirinhos falam, né? Os caras estão te dando porrada, aí fica lá, mostra a cara, mostra a cara. É o mesmo que dizer, tira o colete à prova de bala que eu quero dar um tiro no meio de você. Ficam perguntando aqui, Alan, você tem contato com tal pessoa? Alan, você tem contato com aquela pessoa? Por quê? Porque aí amanhã eles vão vir aqui e vão chamar todo mundo. O apetite deles é tão grande que eles estão querendo chamar todo mundo que assinou o Apoia-se aqui para o Terça Livre. E essa estratégia, senhor presidente, não se resume aqui ao meio político, não. Se nós olharmos a grande imprensa, por exemplo, nada tira da minha cabeça a Folha de São Paulo. Fez o GPS ideológico da Folha.
um mapeamento do Twitter para saber quem é que está na extrema direita, na extrema esquerda e no centro. Balela, senhor presidente, isso é o código passado para que essas pessoas sejam perseguidas. O Estadão não ficou para trás, não. O Estadão fez a lista jacobina da rede bolsonarista. A que ponto que chega a nossa imprensa? E olha só quem é que faz o fact-checking. Quem é que faz a checagem para dizer o que é verdade ou não no Facebook? Sabe quem que é? O Estadão, que tem um contrato com o Facebook para fazer esse fact-checking. Senhor presidente, eu gostaria de afirmar aqui, prezada relatora Lídice da Mata, eu entendo até como legítimo o anseio de alguns deputados aqui. Mas a gente não pode se deixar levar por isso e colocar uma pessoa para controlar a internet. Porque hoje pode até ser que eu goste dessa pessoa. Se ela for indicada pelo governo Bolsonaro, pode ser que eu goste dessa pessoa. Vamos fazer um exercício mental aqui. Será que o pessoal da esquerda gostaria de que a pessoa que controlasse o que é verdade ou mentira fosse o Carlos Bolsonaro? Os senhores provavelmente vão dar até risada disso. E natural. Assim como eu não vou querer uma pessoa, qualquer que seja ela, do PT, para fazer esse tipo de controle. A melhor pessoa para fazer esse controle é o próprio cidadão. Vou exemplificar aqui. Muito se falou aqui da questão da fake news da suástica, né? Que inicialmente a notícia era: pessoas que apoiam Bolsonaro pegaram com uma faca, seguraram uma pessoa que era contra o Bolsonaro e desenharam uma suástica nazista no corpo dessa pessoa. Saiu a notícia. Até a Manuela Dávila, candidata a vice na chapa do Haddad, compartilhou essa notícia. Perfeito. Depois veio uma perícia da Polícia Civil identificando que aquilo dali era mentira, que foi a própria pessoa que se fez aqueles cortes. Eu não quero que a Manuela Dávila perca a liberdade dela para falar esse tipo de baboseira. Agora, tem que ser permitido que o Terça Livre, por exemplo, venha e coloque isso em público, porque a depender da Folha, do Estadão e do Globo, não vai mostrar. Consegue perceber como é que não pode sequer haver um contra? A gente está falando da Globo, da Folha, do Estadão contra o Terça Livre. Não pode haver um contra. E vale aqui a pena sempre fazer um parênteses que eu sempre abro, nunca generalizar. Existem bons jornalistas dentro do Estadão, dentro da Globo News. Eu nunca generalizo. Seguindo aqui adiante, linchamento. Alguém falou, acho que foi até o Marco Feliciano, quem quiser entrar na vida pública tem que ter o couro duro, porque é difícil aguentar mesmo. O Feliciano citou o caso da Comissão de Direitos Humanos. Eu lembro de um vídeo do avião, o pessoal dando tapa na cabeça dele, outras cuspindo. Eu lembro, porque eu acompanhava a vida dele, os problemas que as filhas deles tiveram dentro das universidades. Isso daí é tratado até com certa normalidade. O problema é o Alan, o problema é a fake news. Mais recentemente, né, a Isto É fez uma matéria dizendo que eu paguei a minha lua de mel com fundo partidário. E soltam isso. Eu quero colocar alguém para censurar Isto É? Não, mas eu quero ter o direito de falar que isso daí é uma reportagem lixo. Que isso daí é um vagabundo que está se acobertando atrás do sigilo da fonte para poder soltar esse tipo de coisa. No mesmo momento que eu fiz, printei a tela do meu celular, do Internet Bank do Banco do Brasil e botei as faturas do meu cartão de crédito. Paguei em 9 parcelas ainda o bendito voo. Ainda faltam 2 parcelas para terminar o voo da lua de mel. E para além disso, senhor presidente, vou demorar não. Revista Época. Uma pessoa, dito jornalista, se passou por alguém precisando de auxílio, de ajuda, contratou os serviços da minha esposa, que é psicóloga e coach, fez 5 sessões. No final, falou para ela: olha, eu sou jornalista, você quer falar alguma coisa? Que eu vou publicar amanhã todas as conversas que nós tivemos. Isso é jornalismo, senhor presidente? Eu nunca vi o Terça Livre fazer isso, nunca. Talvez tenha se equivocado em alguma matéria, como qualquer um de nós aqui já pode ter feito. Ou provavelmente fez sem querer. Não são eles que estão sentados aqui nessa posição como se fosse banco dos réus. Então é esse o esclarecimento que nós temos que ter. E a melhor pessoa para saber o que é certo e o que é errado é o próprio leitor. Por exemplo, Carta Capital, Brasil 247, eu nem leio direito, porque eu sei que ali é um viés de esquerda profundo. O problema é a Globo, é o Estadão, é a Folha, que não se diz nem de direita nem de esquerda e fica soltando esse tipo de coisa para dar porrada no governo Bolsonaro com áreas de isenção. Mas tem todo o direito deles. Não cabe a nós aqui fazer uma lei para censurar. Então eu pergunto aqui ao senhor Alan, diante desse cenário,
se o senhor se sente perseguido por demonstrar o seu pensamento e as ideias em que acredita. Segunda pergunta, o senhor já foi vítima de fake news por parte dos militantes de esquerda que discordam da sua opinião? E para finalizar, agradecendo, senhor presidente, a benevolência de Vossa Excelência. O senhor tem conhecimento de financiamento realizado pela SECOM com alguns blogs à época do governo Dilma e Lula? Havia influência no debate público à democracia? Eu pergunto isso até porque o Brasil Paralelo fez uma matéria demonstrando a blogosfera e indo nesse sentido, dizendo que como que era feito esse tipo de financiamento. E a imprensa, Alain, pode ficar tranquilo, eles estão desesperados, a grande imprensa, porque eles ainda não sabem como migrar para a internet. Você pega perfis, por exemplo, do Joaquim Teixeira, que anteontem teve a 15ª derrubada do Twitter, e faço questão de falar hoje, o perfil dele no Twitter é Joaca Teixeira. Você olha, um Reinaldo de Azevedo, o cara tem nem uma dezena de retweets ou de curtidas, depois de 1 hora de postado que ele quiser. Você vai no Joaquim Teixeira, é um show. É uma montanha de retweets. Então eles ficam perdidos nisso, não sabem como fazer. Aí faz GPS, faz fact-checking, chama aqui o Terça Livre para essa CPI. É o que eu tinha a considerar, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o depoente. A primeira pergunta era se eu já fui vítima, né? Então, eu mostrei aqui a matéria do Lauro Jardim, né? Que era uma mentira. E tem tantas outras, né? Como a própria matéria do Estadão dizendo que eu estou divulgando fake news, quando eu tenho uma transcrição e tradução do juramentado, ou seja, fé pública, e o Estadão, ele tem nada mais, nada menos do que uma opinião subjetiva. Entre uma opinião subjetiva e fé pública, eu fico com a fé pública. A segunda pergunta... Se o senhor já foi vítima de fake news por parte de militantes de esquerda que discordam da sua opinião? Sim, inclusive militantes. Verdade, deixa eu te perguntar aqui, que não tinha notado. Conta pra gente um pouquinho daquela história. Tinha uma fake news falando que eu pagava o aluguel da sua casa. Sim, exatamente. Poderia comentar um pouco mais sobre isso, por favor? Mencionar isso aqui agora. Eu tenho aqui o comprovante do pagamento do aluguel da minha casa feito com o meu dinheiro que eu faço vendendo os meus cursos no cursos.tercalivre.com.br e a nossa revistatercalivre.com.br. Tudo que eu faço com a minha empresa, eu pago com a minha conta. E parlamentares, jornalistas, músicos, artistas falaram que eu tinha, né, a minha casa sendo paga por você, né, a coisa mais bizarra. Isso foi motivo até de piada na minha casa, senhor presidente. A minha esposa chegou em casa me cobrando. Que negócio é esse? Tá pagando o aluguel dos outros e aqui em casa aqui tava faltando. E eu fui... Estou sendo interrompido, senhor presidente. Posso seguir? Obrigado. Então eu fui vítima dessas mentiras, né? Inclusive de manipulação de cortar trechos de vídeo, sem contar deixar o desenrolar da narrativa, como essa daqui, né? Que a pornografia pode ser prejudicial ao cérebro, né? Que tanta gente gosta de usar contra mim. Isso aqui é uma matéria do Globo, mostrando como que a pornografia pode fazer mal ao cérebro. E os deputados que não gostam de mim ficam citando isso em trechos de vídeo curto e sempre me atacando. Para concluir, depende. Ok? Então, anuncio a palavra... Sim, me sinto perseguido, sim, sem dúvida. Deputado Davi Miranda, pessoal Rio de Janeiro. A última pergunta sobre a SECOM, se ele tem conhecimento da SECOM financiar blogs à época do governo Dilma e Lula, se havia influência no debate público e a democracia. Sim, tenho. Inclusive, consegui as provas disso, né? O vídeo que comprova essa narrativa. Você tem a própria transparência do governo mostrando que era pago, né? Acho que era o Paulo Pimenta, não me lembro agora na época, quem pagava os blogs e sites que hoje pensam que nós estaríamos praticando o mesmo modus operandi deles, né?